A Lei Geral do Transporte Público do município de Pato Branco, que está na pauta da sessão ordinária deliberativa do Legislativo de segunda-feira, é debatida pelos vereadores em reuniões internas. Na sexta-feira à tarde, os vereadores voltaram a tratar sobre o projeto, que tem 35 páginas, 133 artigos. Na reunião com a assessoria jurídica foram debatidas, de forma individual, cada uma das emendas apresentadas, cerca de 100 emendas modificativas, supressivas e aditivas. Após 4 horas de discussão, os vereadores reduziram o número de emendas para cerca de 50, mas sempre levando em consideração o entendimento entre a maioria e, acima de tudo, assegurando as propostas geradas através de reuniões e audiência pública. As emendas sem acordo vão à votação no plenário, conforme o líder do PMDB, William Machado, principalmente as que têm visão técnica diferente. Outras, as discussões estão centralizadas, salienta o vereador, no viés político. Como não existe o denominador comum, ele acredita que a característica o plenário decidirá. Eu acho que são visões técnicas diferentes, né? Muitos apresentam emenda dentro de uma visão do conceito técnico, outros querem discutir emenda sobre o viés político, e aí então, como não há um denominador comum, eu acho que a característica é que o plenário decida. Pontos polêmicos, mototáxi, qual a sua opinião? Minha opinião do mototáxi é que tem que ser regulamentada já dentro da própria lei. Eu sou contrário, por exemplo, à não utilização do mototáxi, porque é uma das possibilidades em que a modalidade de transporte foi apresentada a nível federal. Segundo, manter na ilegalidade não adianta, vão continuar transportando da mesma forma. Então o caminho mais certo é a regularização, e mesmo com regularização vai acontecer ainda o transporte clandestino. Em relação ao aposentado? Com relação aos aposentados, existe uma lei que mantém a gratuidade. Então saiu 3 versões aqui. Manter a gratuidade, 50% do passe, ou limitar essa gratuidade a um número X por mês. Olha, é um tema difícil, né? Mas eu acredito que em plenário deva prevalecer a gratuidade com o limite. O líder do DEM, vereador Valmir Tasca, explicou que, em função do grande número de emendas apresentadas pelos vereadores, cada um defendendo seu interesse, dentro do seu entendimento, é possível que predomine o consenso, uma vez que o projeto será votado na segunda-feira. Posso então chegar a um consenso nesse sentido, uma vez que o projeto será votado na segunda-feira, e as emendas discutidas nessas reuniões é importante porque daí evita um pouco o debate em plenário durante as 2 sessões. Então acredito que foi muito importante a reunião, acho que houve o consenso na maioria das emendas e algumas delas serão realmente debatidas em plenário. A dúvida ainda em relação ao consenso está no aposentado, na concessão de benefício ao aposentado e também a regulamentação do mototáxi. Até porque alguns vereadores defendem a criação e outros não, né? No entendimento de também em se aprovando a criação do mototáxi, tende-se a intenção de que o município regulamente essa situação. E a questão dos idosos também, essa dúvida é bastante existente em relação aos idosos entre 60 e 65 anos, uma vez que acima de 65 é direito constitucional de ser gratuito. E a questão dos 60 e 65 há uma legislação municipal que é gratuito. Então a intenção dos vereadores, pelo menos da maioria, é que seja estendido esse benefício, porém com um limitador do uso de vale transportes durante o mês para esses idosos. O presidente do Legislativo, Claudemir Zanco, disse que o trabalho está centrado no projeto com mais de 170 artigos e 25 páginas contendo emendas. Ele comentou que é uma situação difícil, o projeto é técnico, é polêmico, mas chegamos, na sua maior parte, no processo consensual, para realizar uma sessão na segunda-feira tranquila. Será uma votação histórica, vamos criar a Lei Geral do Transporte Público de Pato Branco, projeto inédito no Sudoeste, no Estado, acredita o presidente. Então, alguns pontos só que se tornaram ainda polêmicos que serão debatidos em plenários. Mas nós temos que mais agradecer os 10 vereadores que se debruçaram, as comissões, enfim, para chegar nesse consenso, para numa votação histórica, criarmos a Lei Geral do Transporte, inédito, acredito eu, no Sudeste do Paraná e quem sabe até no Paraná. Então, novamente, a Câmara de Vereadores mostrando, né, que está se envolvendo com a sociedade de fato.